Olá, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre os ensinamentos de Jesus, hoje trazidos por Paulo, Paulo de Tarso, um irmãozinho nosso. E para a gente poder falar um pouquinho mais da espiritualidade, né, desses ensinamentos espirituais, vamos serenar nossos corações. Aqueles que quiserem fechar os olhos, podem fazê-lo, que os que não quiserem também. Fiquem à vontade. Obrigada, Pai, por mais um dia de vida, que seja feita a tua vontade, que possamos hoje aprender um pouco mais sobre nós mesmos, através dos ensinos do Cristo. Amado irmão, que seja feita a tua vontade hoje e sempre, graças a Deus. Então, hoje, a gente já falou, a gente vai falar sobre a caridade segundo Paulo e a parábola do bom samaritano. Para a gente poder falar sobre a caridade segundo Paulo, é interessante a gente ter um contexto assim de Paulo, da vida de Paulo, antes de ser convertido, Saulo, né? E a gente vai trazer aqui através do Severino Celestino, nessa obra que ele tem, que é um livro chamado Comunidades do Caminho, onde esse estudioso, professor, estudioso do Velho Testamento e do Novo Testamento, ele traz um breve relato de Paulo de Tarso, antigo Saulo de Tarso. E quando Saulo, ele era fariseu, de família judia, da tribo de Benjamim, tinha cidadania romana, a família dele comprou essa cidadania romana. Eles fabricavam, a família dele fabricava tecidos e vendia para a legião romana, lá em Tarso, na Sicília, na cidade de Tarso. Ele nasceu no século I, foi contemporâneo de Jesus. Aos 25 e 30 anos, mais ou menos, ele foi continuar os estudos religiosos em Jerusalém. Lá, o tutor dele foi Gamaliel. Gamaliel era, nessa época, o sumo sacerdote dos fariseus. Gamaliel, ele era neto de Iliel, fundador dessa seita judia farisaica. E Gamaliel, ele era um dos fariseus que tinham muita consciência. Teve um episódio, vou falar só um trechinho, para a gente ver. Faz parte da história de Saulo, né? De Paulo, hoje Paulo. Gamaliel, ele foi aquele fariseu que visitou a obra, né, a Casa do Caminho, que viu Deus ali naquela obra, né, a espiritualidade de luz, né, e viu como aquela obra era uma obra de caridade, de ajuda, de amor ao próximo, aos mais necessitados. E no momento em que os outros fariseus, todo o sinédrio estava querendo condenar os cristãos que ficaram depois da partida de Jesus para a pátria espiritual, Gamaliel foi o que se manifestou, se colocou ali, falou com sabedoria, né? Para que eles deixassem, que se não fosse uma obra de Deus, ela mesmo sucumbiria, né? Então aqui a gente já vê que Saulo ele tinha bastante privilégios nessa época como Saulo. Aqui nesse trecho, no livro de Paulo Estevão, o próprio Saulo, ele traz, depois de convertido, os infortúnios, as, as coisas que aconteceram com ele, né? E aí eu vou ler na íntegra. Nasci para uma luta sem tréguas, que deverá prevalecer até o fim dos meus dias. Antes de encontrar as luzes do Evangelho, errei criminosamente, embora com um sincero desejo de servir a Deus. Fracassei muito cedo nas esperanças de um lar. Tornei-me odiado por todos, até que o Senhor se compadecesse de minha situação miserável, chamando-me às portas de Damasco. Então, estabeleceu-se um abismo entre minha alma e o passado.
Abandonado pelos amigos de infância, tive de procurar o deserto e recomeçar a vida. Da tribuna do Sinédrio, regressei ao tear pesado e rústico. Quando voltei a Jerusalém, o judaísmo considerou-me doente e mentiroso. Em Tarso, experimentei o abandono dos parentes mais caros. Em seguida, recomecei em Antioquia a tarefa que me conduzia ao serviço de Deus. Desde então, trabalhei sem descanso, porque muitos séculos de serviço não dariam para pagar quanto devo ao cristianismo. E saí às pregações. Peregrinei por diversas cidades, visitei centenas de aldeias, mas de nenhum lugar me retirei sem luta áspera. Sempre saí pela porta do cárcere, pelo apedrejamento, pelo golpe dos açoites. Nas viagens por mar, já experimentei o naufrágio mais de uma vez. Nem mesmo no bojo de uma estreita embarcação tenho podido evitar a luta. Mas Jesus tem me ensinado a sabedoria da paz interior, em perfeita comunhão de seu amor. Aqui a gente já vê nesse trecho o sofrimento, né? As lutas que esse espírito travou para poder divulgar, para poder propagar os ensinamentos do Cristo. E ele vive, aqui a gente já vê essa renúncia daquele conforto todo quanto Saulo para essa luta, a gente vê veementemente a caridade. A gente vê nos seus atos, na sua vida, não só na epístola, não só na escrita. Aí a gente continua. Por que Paulo era o apóstolo da caridade? Os outros também, mas a gente está falando de Paulo aqui. Nesse mesmo livro, tem um trecho que retrata, mais uma vez, uma dessas lutas. E essa luta é a luta íntima de Paulo com Paulo mesmo. Tudo corria às maravilhas. O plano combinado auspiciava grandes esperanças, quando, no imediato, um peregrino, pobre e triste, surgia em Corinto. Vinha de Jerusalém, bateu às portas da igreja e procurou insistentemente por Paulo, a fim de entregar-lhes uma carta confidencial. Tratava-se do irmão Abdias, a quem Tiago incumbira de entregar a carta ao ex-rabino. Tratava-se de um documento particular da mais alta importância. O filho de Alfeu comunicava ao ex-doutor da lei os dolorosos acontecimentos que se desenrolavam em Jerusalém. Tiago avisava que a igreja sofria nova e violentíssima perseguição do Sinédrio. Dentro de suas atitudes conciliatórias, conseguira aplacar os ânimos mais exaltados, mas o Sinédrio alegava a necessidade de um entendimento com Paulo, a fim de se conceder tréguas. Pedia então ao convertido de Damasco fosse a Jerusalém, afrontasse as perseguições por amor a Jesus, para que os doutores do Sinédrio do templo ficassem bastante esclarecidos. Vou dar uma pausa aqui e fazer um breve relato. Aqui, nesse trecho, Paulo, o evangelho já tinha sido disseminado, na verdade, divulgado. Tinha sido divulgado, propagado, já tinham se fundado várias igrejas. O cristianismo, o evangelho de Jesus, já estava convertendo muitos pagãos, gentios, próprios judeus, seguidores ortodoxos dos fariseus, já estavam todos se convertendo ao cristianismo, se tornando cristãos. E os fariseus, os doutores da lei, eles estavam querendo a cabeça de Paulo, assim como quiseram crucificar o Cristo. E Paulo, ele já tinha feito viagens para Jerusalém, onde foi escorraçado de lá e saiu preso,
só conseguiu a liberdade porque ele tinha a cidadania romana, né? A gente vai ver, eu creio que em outras aulas, que eu não tenho toda a programação, se não tem nesse módulo, teve em outros, ou vai ter, falando sobre a vida do Paulo, sobre as viagens, sobre as perseguições, todo esse contexto, mas só para dar uma ilustração. Então, Paulo, ele não ia voltar mais a Jerusalém, o intuito dele, todo o plano dele era levar o evangelho a Roma, aos gentios, aos pagãos, aos doutores de lá de Roma, né? E Tiago veio pedir esse socorro. Vamos ver agora o que Paulo fez. Vamos ver a caridade nessa situação. Paulo de Tarso terminou a leitura e lembrou do passado. Com que direito lhe fazia o apóstolo Galileu semelhante pedido? Tiago sempre se colocara em posição antagônica. Procurou um recanto solitário da igreja, sentou e meditou. Experimentando certas relutâncias íntimas em renunciar à partida para Roma, procurou consultar o Evangelho, por desfazer tão grande perplexidade. Desenrolou os pergaminhos e, abrindo ao acaso, leu a advertência das anotações de Levi. Concilia-te depressa com o teu adversário. Diante dessas palavras judiciosas, não dissimulou o assombro, recebendo-as como um alvitre divino para que não desprezasse a oportunidade de estabelecer com o apóstolo Galileu os laços sacrossantos da mais pura fraternidade. Não era justo alimentar caprichos pessoais na obra do Cristo. No feito em perspectiva, não era Tiago o interessado na sua presença em Jerusalém, era a igreja, era a sagrada instituição que se tornara tutora dos pobres e dos infelizes. Então, aqui, a renúncia de Paulo se tornou íntima. Ele teve que travar uma luta grandiosa com ele mesmo para renunciar à ida a Roma, que era um trabalho de evangelho, de propagação, não era algo pessoal, era algo para a obra do Cristo. Ele teve que deixar essa parte, renunciar a esse orgulho, perdoar se reconciliar com esse inimigo, né? Essa pessoa antagônica às ideias dele, e ele foi para Jerusalém. Isso é caridade. Por isso estamos estudando caridade segundo Paulo. E mais um trecho, aqui agora em Vidas e Atos dos Apóstolos, de Caibá Schutel, traz por que Paulo foi o vaso escolhido para trazer, para divulgar, propagar essa caridade segundo Cristo. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias, levanta-te e vai à rua que se chama Direita, e procura na casa de Judas a um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando e tem visto um homem por nome Ananias entrar e impor-lhe as mãos para recuperar a vista. Senhor, eu tenho ouvido muitos acerca deste homem. Quantos males fez aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem autoridade dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam teu nome. Vai, porque este é para mim o vaso, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe é necessário padecer pelo meu nome. Então, aqui a gente já vê Jesus falando com Ananias da importância de Paulo para propagar, para divulgar
disseminar, divulgar, propagar o evangelho. E não só com palavras. Mas Jesus, o exemplo, durante a missão de Jesus, ele viveu, ele ensinou vivenciando. E os apóstolos, a mesma coisa. Seus apóstolos aprenderam com ele, que era vivenciando, não só com ensinamentos, com palavras, com verbo, mas com exemplos. E assim, nasceu com essa divulgação, com essa propagação do cristianismo em várias igrejas. Paulo viu a necessidade de estar indo em todas elas para poder estar ajudando as dificuldades que apareciam. Dificuldade de relacionamentos interpessoais, de todas as ordens, problemas na comunidade, de entendimento dos ensinamentos do Cristo, de vivências, de disputa de poder. E Paulo estava desesperado, porque ele já estava cansado, idoso, já tinha uma certa idade, devido a essa vida de lutas, de açoites, de perseguições. O corpo físico também já não aguentava mais. E Paulo ficou desesperado, porque ele não sabia como ajudar a todos ao mesmo tempo. E Jesus, através do seu Espírito, falou com Paulo: não te atormentes com as necessidades do serviço. É natural que não possas assistir pessoalmente a todos ao mesmo tempo, mas é possível a todos satisfazer simultaneamente pelos poderes do Espírito. Poderás resolver o problema escrevendo a todos os irmãos em meu nome. Os de boa vontade saberão compreender, porque o valor da tarefa não está na sua presença, na presença pessoal do missionário, mas no conteúdo espiritual do seu verbo, da sua exemplificação e da sua vida. Doravante, Estevão permanecerá mais conchegado a ti, transmitindo-te meus pensamentos, e o trabalho de evangelização poderá ampliar-se em benefício dos sofrimentos e das necessidades do mundo. Assim, começou o movimento dessas cartas imortais, cuja essência espiritual provinha da esfera do Cristo, por intermédio da contribuição amorosa de Estevão, companheiro abnegado e fiel daquele que se havia arvorado na mocidade em primeiro perseguidor do cristianismo. Aí nasce essa obra. Aí a gente vê, quando a gente viu em Atos dos Apóstolos, Jesus falando que esse é o vaso escolhido para divulgar, propagar para o mundo, em todos os tempos, os meus ensinamentos. Nós estamos aqui há mais de 2000 anos falando dos ensinamentos do Cristo, divulgados, propagados por todos os apóstolos, e hoje, em especial, que nós estamos falando de Paulo, da caridade segundo Paulo. E a gente agora vai ler essa carta, essa epístola. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens, e mesmo a língua dos anjos, se não tivesse caridade, não seria senão como um bronze sonante, um símbolo retumbante, e quando eu tivesse o dom da profecia, penetrasse todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, quando não tivesse ainda toda a fé possível, até transportar as montanhas, se não tivesse a caridade, eu nada seria. E quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres, e tivesse entregue meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso não me serviria de nada. A caridade é paciente, é doce e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada,
não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se melindra e não se irrita com nada. Não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade, tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas entre elas, a mais excelente é a caridade. Eu não trouxe o. Se a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é, ele é todo caridade, ele é tudo, né? Tudo nos ensinamentos de Jesus está a caridade e a humildade, né? Agora entrando no Evangelho segundo o Espiritismo, na parte B, falando sobre o bom samaritano, a parábola do bom samaritano, retratando, trazendo um exemplo, né, uma vivência de caridade, a gente vê aqui, a gente vai começar a ler a introdução dessa parábola. Então, um doutor da lei, tendo se levantado, disse-lhe para o tentar: Mestre, o que é preciso que eu faça para possuir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Que é o que está escrito na lei? Que ledes nela? Ele lhe respondeu: Amareis o Senhor, vosso Deus, de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todas as vossas forças e de todo o vosso espírito, e vosso próximo como a vós mesmos. Jesus lhe disse: Respondestes muito bem, fazei isso e vivereis. Mas esse homem, querendo parecer que era justo, disse a Jesus: E quem é meu próximo? E Jesus, tomando a palavra, lhe disse: Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu nas mãos de ladrões, que o despojaram, cobriram-no de feridas e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote descia pelo mesmo caminho e, tendo-o percebido, passou do outro lado. Um levita, que veio também para o mesmo lugar, tendo-o considerado, passou ainda do outro lado. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde estava este homem e tendo-o visto, foi tocado de compaixão por ele. Aproximou-se, pois, dele, derramou óleo e vinho em suas feridas e as enfaixou. E tendo-o colocado sobre seu cavalo, conduziu-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas e a deu ao hospedeiro, dizendo: Tende bastante cuidado com este homem, e tudo o que despenderdes a mais, eu vos restituirei no meu regresso. Qual desses três você vos parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? O doutor da lei lhe respondeu: Aquele que exerceu a misericórdia para com ele. Ide, pois, lhe disse Jesus, e fazei o mesmo. Caibar Schutel, aqui nesse livro, nos Parábolas e Ensinos de Jesus, ele traz um entendimento da parábola de todas as parábolas de Jesus, em específico essa do bom samaritano. E um trecho que eu peguei foi que o judeu, o doutor, não ignorava os mandamentos. E também não tinha como, porque ele era doutor nesses ensinamentos, nesses mandamentos, na lei. Mas com certeza não os praticava. Conhecia a teoria, mas desconhecia a prática. O amor de toda a alma, de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a força que o doutor judeu conhecia, não era ainda bastante para fazê-lo cumprir seus deveres para com Deus e para com o próximo.
E aqui eu paro numa reflexão, dou uma pausa com reflexão. Como a gente está fazendo com esses ensinamentos trazidos pelos espíritos através de Kardec, do Espiritismo? A gente conhece todos os ensinamentos? A gente conhece os ensinamentos trazidos por Jesus? A gente já está praticando, buscando, a gente está nesse processo de entendimento? Então, isso é a caridade, né? Quando a gente leu lá na Caridade segundo Paulo, na carta do primeiro ao Coríntios, onde ele fala: se eu não tiver caridade, eu posso falar todas as línguas, eu posso ter toda a mediunidade, eu posso ter todo ser o mais importante, uma pessoa importante na sociedade. Se eu não tiver amor, se eu não tiver a caridade, nada será, né? A gente não consegue, se a gente não fizer todos esses movimentos, dar uma, entregar essa parte física, material, ajudar fisicamente, materialmente, se a gente não ajudar moralmente, seja indo no centro espírita ou numa igreja católica, se não tiver o sentimento de caridade, nada será. Então, a gente pode estar fazendo, pode estar no movimento. Até aqui ele fala que não praticava, mas eu vou além ainda, uma prática com sentido, né? Com sentir essa prática. E o livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo, que é o capítulo 17, que ele traz um capítulo inteiro falando dos caracteres da perfeição, mostrando para a gente um homem de bem, quais são as virtudes que a gente tem que ter para poder estar exercendo essa caridade. Caibachutel ainda, aqui na parábola, nos estudos da parábola, Jesus ele usava símbolos, né? E ele traz o significado de cada símbolo para a gente. Cada personagem, cada símbolo que está nessa parábola. Ele fala que o homem assaltado é a humanidade, somos nós, saqueada de seus bens espirituais e sua liberdade. Quando a gente não vigia, quando a gente não usa aquele ensinamento de Jesus de vigiar e orar, de ter autonomia, de buscar, de saber quem somos nós intimamente, como Paulo fez naquele exemplo que a gente trouxe primeiramente, que ele percebeu que ele estava sendo movido pelo orgulho, e aí ele foi, buscou no Evangelho, abriu o pergaminho, pegou uma leitura e se contrariou, né? E fez o movimento que a espiritualidade queria que ele fizesse. Então, somos nós, esses homens assaltados, quando nós não estamos atentos, não estamos em vigilância, em oração. Os levitas e os sacerdotes significam padres, significam pastores, significam dirigentes de uma casa espírita que deveriam tratar dos interesses da coletividade, da comunidade, porém cuidam de dogmas, de cultos, de rituais, de poderes. O bom samaritano, Caibá diz que é Jesus, que na história do Velho Testamento, os samaritanos, eles eram um povo que foi excomungado, rechaçado, né? Que era odiado, principalmente pelos fariseus. E Jesus ele coloca o bom samaritano como aquele que praticou a caridade, mesmo sendo aquele que todo mundo não dava nada para ele. E Jesus ele está nesse papel de bom samaritano porque ele veio
E até hoje, a gente ainda não enxerga ele como o enviado de Deus, como o Messias. Principalmente os judeus ortodoxos, que ainda esperam o Messias. E eu falo hoje, nós, porque a partir nós vamos ser os seus discípulos quando nós começarmos a colocar todos esses ensinamentos em movimento, em ação. Os hospedeiros representam os que receberam seus ensinos. Os 2 denários são o azeite, símbolo da fé, da sua doutrina, o vinho, suco da vida, espírito da palavra, e os 2 denários, a caridade e a sabedoria. Toda a moral do Cristo, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, se resume na caridade e na humildade. Quer dizer, nas 2 virtudes que são contrárias ao egoísmo e o orgulho, que são as chagas da humanidade. Paulo de Tarso, também no Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz: meus amigos, agradecei a Deus que vos permitiu pudesses gozar da luz do Espiritismo. Não porque só aqueles que a possuem podem ser salvos, mas porque vos ajudam a melhor compreender os ensinamentos do Cristo. Elas vos faz melhores cristãos. Fazei, pois, que em vos vendo se possa dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma e a mesma coisa. Porque todos aqueles que praticam a caridade são os discípulos de Jesus. Qualquer que seja o culto a que pertençam. Certa vez eu ouvi uma frase e ela ficou em mim, né? Que pouco dais quando dais de vossas posses, mas muito dais quando dais de si. E Paulo deu de si. Por isso que a gente está estudando hoje, a gente estudou hoje a caridade segundo Paulo, que é a mesma caridade vivida por Jesus. Aqui está a bibliografia, os livros que foram usados nessa exposição e a nossa reflexão, né? Para a gente poder refletir como a gente pode, a cada dia, né, na nossa vida, praticar a caridade ensinada por Jesus, trazida por seus apóstolos, por seus discípulos. Como é que a gente pode estar vivendo essa caridade? E aqui a gente vai finalizar a nossa exposição, pedindo para que tenha sido feita a vontade de Deus, para que tenha sido colocada aqui uma sementinha nos nossos corações, que ela germine, cresça, floresça, dê frutos, que a gente possa estar espalhando também, divulgando, sendo ferramentas de Cristo para ajudar, para nos ajudar, né? Que seja feita a vontade de Deus. Desejo um ótimo dia para todos e até a próxima. Um beijo a todos. E fiquem com Deus, tá? Obrigada.